Muito bem. Abra sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, capítulo 14. Êxodo 14. O tema da minha palavra, eu estava orando, colocando diante de Deus. A pastora Marlene ministrou um assunto muito legal no domingo passado. 3 pontos para abandonar o desânimo. E estava tudo certo para eu pregar essa palavra no domingo. Mas por motivo de saúde, aí eu tive que transferir, para minha esposa, e ela fez muito bem o trabalho. E hoje esses dias eu estava orando: Deus, o que eu vou compartilhar com a tua noiva? O que eu vou falar com a tua noiva? Com o preço que você pagou por cada um de nós? Qual é a mensagem que está em teu coração? E ontem, vindo de Rondonópolis com Kelvin, nós fomos numa conferência lá na Catedral dos Discípulos, com meu querido, amado discípulo, pastor Ivar, pastora Ellen. Foi muito legal lá, uma imersão, o dia todo falando sobre a visão. E assim que terminou, 6 horas da tarde, nós pegamos a BR-163 com Kelvin, e Deus veio ministrando isso no meu coração. E pelas madrugadas ele confirmou que era esse o assunto para falar com vocês. O tema é, diga comigo, desistir. Fala com fé, diga: desistir jamais, parar nunca. Fala para 3 pessoas que estão ao redor de você, diga assim: meu irmão, não desista, não pare. Diga: não desista, continua crendo no milagre que Deus vai fazer na tua vida, em nome de Jesus. Amém, gente? Só aqueles que não vão desistir, que não vão parar, aplauda ao Senhor bem forte nessa noite, dá um brado de júbilo, porque isto é só Muito bem. No seminário, Deus me deu o privilégio de ter um professor. O nome dele era Donaldo, pastor Donaldo, um americano muito sábio, muito inteligente, que hoje já está com o Senhor. Ele sempre falava, quase em todas as matérias que ele ministrava, ele falava assim: um desistente, ele nunca vence, e um vencedor, ele nunca desiste. Diga comigo: um desistente, ele nunca vence, e um vencedor, ele nunca desiste. Então por que o pastor Donaldo sempre falava isso? Porque o seminário que eu estava fazendo era 2 anos. E muitas pessoas, o que acontece? Infelizmente na vida de muitas pessoas, começam a faculdade e não terminam. Às vezes, por nada, tranca a faculdade, fica mudando de emprego, fica mudando de marido, fica mudando de esposa, fica mudando de cidade, fica mudando de bairro. Irmãos, é uma mudança. Ele nunca consegue se aprofundar, ele nunca consegue criar raiz em nenhum lugar. Porque quando se levanta as circunstâncias da vida, ele já é profissional em desistir. Ele já é perito em pular do barco no meio do caminho. Às vezes as portas estão tão fechadas para o lado dele, está tão complicado para ele, porque ele já é conhecido na cidade como alguém que começa uma coisa e não termina. Quem conhece alguém assim? Não levanta a mão. Talvez você conhece alguém que é teu parceiro, teu amigo, teu colega de bairro, teu colega, talvez é até membro da família. Todo mundo já se formou na sua família, tem os seus bons empregos, mas o fulano está lá. Já começou várias vezes, já desistiu várias vezes. Meu irmão, já teve tantas namoradas, já teve tantos namorados e continua só. Por quê? Nas tempestades da vida, ele desiste. Então o pastor Donaldo, ele falava que um vencedor, ele nunca desiste, e um desistente, ele nunca vence. No livro de Êxodo, capítulo 14, Êxodo 14, no versículo 15, diz a palavra: disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Aqui é uma pergunta. Deus está fazendo uma pergunta para Moisés. Eu vou falar para você o que está acontecendo aqui. Por que está tendo aqui esse debate? Dá de entender que Moisés, ele questionou. Dá de entender assim que Moisés foi para cima de Deus.
Realmente, o que está acontecendo aqui é que o povo de Israel foi liberto do Egito. Deus tinha prometido que ia levantar alguém para salvar, para libertar o povo de Israel da escravidão, e Deus cumpriu com a sua palavra. Deus honrou com a sua palavra, levantou Moisés. Aí tem toda aquela história das pragas, que você já conhece muito bem, aquele confronto, aquele duelo entre o Deus verdadeiro e os deuses de Faraó. E nós sabemos muito bem quem foi que saiu como mais que vencedor: Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jeová Nissi. O Senhor é a nossa bandeira. Saiu como mais que vencedor. E o povo viu esse livramento, o povo viu o milagre. E diz a palavra que quando eles saíram do Egito, eles saíram alegre, cantando, celebrando, porque Deus cumpriu o que tinha prometido. Mas como em toda trajetória na vida do ser humano, existe dificuldade, existe situações, existe levante, existe circunstância. Por exemplo, se eu abrisse agora aqui 15 minutos para testemunho, falasse assim: ó, está aqui o microfone, tem 15 minutos para testemunho. Quem aqui gostaria de compartilhar a vitória que você teve, o levante que teve contra a sua vida essa semana? Com certeza, os 15 minutos ia ser pouco para tantas pessoas que gostariam de compartilhar e testemunhar, que tiveram dificuldade, que teve levante, que teve represária da parte do adversário para tentar te parar, para tentar te paralisar, te neutralizar. Mas por que você está aqui? Você sabe que nessa trajetória há circunstâncias, há momento difícil, mas também você sabe que o Jeová Jireh está contigo. Ele é o teu Senhor, Ele é o teu pastor, Ele é que te conduz, Ele que te livra, Ele que te guarda, Ele que te protege, em nome de Jesus. Diga amém. E aqui, o povo sai do Egito, é liberto da mão de um homem mau, que representa Satanás, que oprimia o povo, e ele sai caminhando. Aleluia, glória a Deus. Nosso líder é top, o nosso líder é o homem de Deus, o nosso líder é grandemente usado por Deus, e caminham no deserto. Diz o texto que Deus, ele endureceu o coração de Faraó. Por que Deus endureceu o coração de Faraó? Para que através dessa atitude, desse comportamento, todo o território na época ficasse ciente que o que Deus ia fazer na vida de Faraó, o testemunho ia ser bem maior. Então Deus endurece o coração de Faraó, e Faraó pega os seus melhores cavalheiros, pega os seus melhores guerreiros, os seus melhores arqueiros, os melhores cara bom de espada, e fala o seguinte: ó, nós vamos atrás do povo, eles não vão sair de qualquer jeito não. Se nós encontrarmos eles no meio do caminho, vamos trazer de volta, porque eles são nossos escravos. E saíram, e o povo caminhando no deserto, ali, a nuvem seguindo, e o líder conduzindo, e de repente eles chegam no obstáculo da vida, o Mar Vermelho. E eles ficaram ali, acamparam pelos dias. De repente, olha a pessoa que está ao seu lado, diga assim: de repente, comentários se levantaram no arraial. Que comentário é esse? Você sabe aqueles portadores de má notícia? Aquele que chega assim: você sabia? Ah, eu não vou nem te falar, você nem sabe. Começou esse murmurinho por detrás dos bastidores. Ó, você nem sabe quem está vindo atrás de nós. Quem? Porque o portador de má notícia tem uma habilidade. Ele joga o veneno, sai de cena, e você fica curioso. O que foi? O que foi que aconteceu? Me conta aí, o que é que eu não estou sabendo? Vai lá, pode falar, eu sou um túmulo aberto. Quem está me entendendo, diga amém.
Aí de repente começa a rolar esse comentário por trás dos bastidores: Faraó está vindo aí, ele está endemoniado, ele está possesso, e se ele encontrar o povo que foi liberto, ele vai levar de volta para o Egito, e vamos voltar a ser escravo. E agora? Aí de repente nessa confusão, que eles começam a olhar para trás, eles começam a ver a nuvem da poeira do exército de Faraó. Diga assim comigo: na frente, fala com mais fé, diga: na frente, o mar vermelho, atrás, o exército de Faraó. Olha para o seu irmão, fala assim para ele: e agora, José? Você se sentiu no beco sem saída, dessa forma? Você olha para frente, o mar vermelho: eu não sei nadar. Se eu for atravessar a nado, meu irmão, a baleia está lá, eu vou afundar. Pensa famílias com crianças, como que eles iam atravessar nadando? E se eles ficassem ali, Faraó vinha possesso atrás deles. Aí de repente eles vão para cima do líder. Sabe aquele comportamento daquela pessoa que fala assim: porque eu sou sincero, o que eu tenho que falar, eu falo mesmo, assim diz eu. Vocês conhecem esse tipo de pessoas? Ele está sendo sincero, mas sinceramente enganado, pelo mau comportamento. Ele pode chegar e falar, ele pode chegar a se expressar a dificuldade que ele está tendo, mas tem que ter respeito, tem que ter honra por aqueles que zelam pela minha alma. A pior loucura que tem na vida de alguém é o seu líder, o seu pastor, a sua esposa, o seu marido, o seu pai orar por você com tristeza no coração. Sabe aquele pai quando ora pelo filho e fala assim: Deus, livra ele da morte, porque não é isso que eu quero para ele. A Bíblia fala que quando a liderança ora com tristeza pelos seus liderados, Deus também fica triste com o comportamento, com a atitude daquela pessoa. Porque pai, mãe, discipulador, liderança, patrão, patroa são representantes, são cobertura na nossa vida nesse planeta. Quantos creem, diga amém. Então o povo vai para cima de Moisés. Olha só como ele chega com Moisés. Ele chega assim dizendo assim: ô meu irmão, é o seguinte, por que você nos tirou lá do Egito para morrer aqui no deserto? Eles não chegaram numa boa, eles não chegaram com respeito, já chegaram quebrando tudo, em nome da sinceridade. É porque eu sou realista. Quando eu não gosto, eu não sei fingir. Olha para o seu irmão que está ao seu lado, arranhe bem aqui atrás da nuca, diga assim: ai, 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 ai. Quantos de nós já tivemos esse comportamento? Aí sai, nunca mais eu volto dessa igreja, assim diz eu mesmo. Pensando que o erro está no sistema ou está na denominação. Mas quem está tendo mau comportamento? Quem está tendo mau comportamento aqui no meio do deserto? Quem está tendo a má atitude no meio do deserto com o homem que enfrentou o pior homem da época? Faraó, Moisés. E o povo chamou ele para o pau. E o povo chamou ele para a briga. O ser humano, ele tem uma habilidade de esquecer rapidamente. Aqui foi o que aconteceu aqui. Rapidamente, toda a congregação de Israel, eles esqueceram o risco que Moisés correu para salvar a vida deles. Mas isso não aconteceu só lá no deserto. O mesmo Espírito está pairando no século 21. O cara esquece. A pessoa da vida, o discipulador da vida, o pai cristão dá vida pelo filho, a mãe dá vida pela filha, o discipulador dá vida pelo discípulo. Aí ele usa aquela expressão: eu estou sentindo no meu coração,
que o meu tempo acabou. A vida hoje, a vida cristã, a vida espiritual é um casamento. Por exemplo, hoje pela manhã, quem desceu as águas, eu fui bem claro com eles. Você está se tornando membro da igreja, membro compromissado da família Pastores. Então a partir de hoje, alguns comportamentos não vai mais combinar com você. Você está testemunhando para todo mundo que agora você é uma nova criatura. O comportamento mau é passado, o velho homem é passado, a velha raiva, o velho ódio ficou para trás. O meu passado não importa mais, eu sou livre. Ele diz amém, amém, amém. Então vamos lá. Só que os israelitas saíram do Egito, mas no coração de alguns, o Egito não saiu deles. É igual um jogador muito famoso que hoje ele está meio apagado. O cara foi bom. Dá uma pista para vocês. Ele foi chamado o nome de admiração Imperador. Qual é o nome dele? Qual é o nome dele? Ele saiu da favela, mas a favela não saiu dele. Hoje onde é que o Adriano? Onde que o Adriano está? Ele roda por todo canto do Brasil. Chega no Brasil, ele vai aonde? Na favela. O mesmo comportamento na vida de alguns, que não é seu. Isso aí não é você. Aconteceu lá com o povo de Israel, no deserto, que foram para cima. Mas alguns tentam trazer isso para a vida gospel. Eu sou crente, mas a minha língua não é. Eu estou indo na igreja, mas se me tocar, se me ofender, a minha mão não é crente. Quem está me entendendo aí, diga misericórdia. Diga assim: se eu entreguei o meu coração para Jesus, pode falar, se eu entreguei o meu coração para Jesus, a velha natureza é passado. Mas pastor, eu não consigo. Então tem alguma coisa por detrás dos bastidores que está sustentando esse velho homem, que está dando combustível para esse velho homem, para você não conseguir, para que o Espírito Santo não tenha legalidade, a liberdade de fazer, de mover o que está no coração do Pai na sua vida. Esse fruto veio à tona na vida de alguns no deserto. Aí Moisés está lá orando, jejuando, colocando a sua família em perigo pela vida de milhares que estão ali. Alguns nasceram como escravo, oprimido por Faraó. Moisés vem, coloca sua família no meio de pessoas que não foram amadas, que não foram pastoreadas, mas todo o tempo massacrados, sem horário para dormir, sem horário para acordar, não tinham horário certo para almoçar. De repente, eles estão ali, tem um pastor, tem um discipulador, tem alguém que está disposto a dar vida por eles. Agora que surge uma situação, eles se levantam, e olha só o que eles dizem: seria melhor morrer no Egito do que sair de lá e morrer aqui no meio do deserto. Aí Moisés vai para a oração. Ele ora: Senhor, o Senhor me colocou nessa sinuca de bico. Isso aí é o que estou falando, tá? Você me colocou nessa encruzilhada, você me deu esse povo, você me falou que eles iam obedecer a tua voz, mas eu estou vendo que tem alguns espíritos secos aí, que eles não entenderam. Então, e agora, o que eu faço? Aí Deus fala: por que clamas a mim? Já pensou? Você esperando uma resposta de Deus, você está passando pelo fogo cruzado da vida, você não sabe o que fazer, tem que ter uma tomada de decisão, você está debaixo de pressão. Aí você vai buscar a Deus. Sabe o que você ouve de Deus?
Quando você está aconselhando seu filho, que você começa a falar, e quando ele vai falar, aí você fala para ele, psss, porque você faz assim, ó, psss, eu quero falar com você agora. A palavra está comigo. Escute o que eu vou te falar. Aí Moisés vai para o Senhor, olha a resposta que ele tem. Moisés, por que clamas a mim? Por que você está prostrado aí? Essa guerra, essa batalha, ela está vencida. Mas Senhor, o povo, meu irmão, a voz do povo, biblicamente, não é a voz de Deus. A voz de Deus, ela vem por intermédio dos profetas que Ele tem levantado na sua casa. Aí Moisés fala, o povo. Aí Deus fala assim, e se o povo está falando, por que tu clamas a mim? Não é o povo que está pedindo? Em Samuel, o povo pede um rei. O povo pede, não foi Deus que colocou. O povo está pedindo, então dá um rei para ele. Quem foi o rei que colocaram? Saul. Saul morreu como? Endemoniado. Pastor, então você está querendo dizer que se eu congregar aqui, eu não posso dar opinião? Não é isso que eu estou falando. Não me interprete mal na minha colocação. O que eu estou dizendo, que algumas decisões ministerial, e alguns fogos cruzados ministerial, como nós acabamos de passar, estamos chegando do outro lado do rio. Se eu fosse ouvir a voz do povo, eu não estaria mais aqui com vocês. Quando eu cheguei aqui, há 10 anos atrás, só tinha uma equipe que nem aqui jaz mais. Da equipe que veio, está a Michele, faz assim, Michele. Cadê o Douglas? Estacionamento. Jucinei. E o pastor Arnaldo no pé da 90. Vocês estão esquecendo mais de alguém aqui, Michele? Não, né? De 70 que vieram. Olha para o seu irmão e diga assim, vieram 70. Ele não ouviu não, diga assim, vieram 70. Mas eles ouviram a voz do povo. Se você ficar aqui, você vai morrer. Se você ficar aqui, você vai passar fome. Se você ficar aqui, aí o que eles fizeram? BR-163. Vou voltar para o Pará, comer farinha com peixe assado. É a melhor coisa que eu faço. Aqui não tem pupunha, no Pará tem. Aqui não tem cupuaçu, no Pará tem. Para que ficar no deserto? É quando chegaram comigo e falaram assim, e aí, você veio com a gente? Falei, não. Foi Deus que me colocou nessa. Foi Deus que me trouxe para cá. Eu não pedi para vir. Se eu estou aqui, é responsabilidade deles. E eu nem vou clamar a Deus dizendo, e aí, Senhor? Eu já sei a palavra. Há 10 anos ele falou, vai para uma terra que te mostrarei. Então não vou questionar. A mesma coisa está acontecendo aqui com Moisés. E a resposta de Deus é, por que clamas a mim? Aí Deus fala para Moisés, dizem aos filhos de Israel que marchem. Posso ouvir um glória a Deus? O que Deus manda a igreja de Cuiabá fazer? Marchar. O que Deus manda a igreja de Cuiabá fazer? O que Deus manda a igreja de Cuiabá fazer? Marchar. Agora é aquela marcha de qualquer jeito. Quero porque tem que me dar. Vou para a igreja. Quero porque tem que me dar. É assim que tem que ser essa marcha? Vocês já viram como é que os soldados, aqui tem soldado, aqui tem ex-militar. Quando o Kevin estava servindo lá, eu gostava de levar os meninos quando eles iam se apresentar. A passada do cara. A passada deles. Eu lembrei quando eu desfilava na escola. Quem já desfilou a escola aqui? Quase não acontece aqui, né? Mas eu lembro lá nos anos 80. Eu pegava aquele sapato com bico branco,
Como era o nome desse vinho que tu usava? Era o Conga, não sei o que Conga. Quentinho daquele era chique demais. Camisa do Grêmio, representando o Grêmio Futebol Clube. Meu irmão, marchando todo errado, de chutava para lá, um chutava na perna do outro, e era aquela confusão. Mas quando você vai ver o exército, a polícia militar, os atiradores de elite, marchando, é tudo sincronizado. Pá, pá, pá. Não é aquele passo meia boca, quero porque quero, tem que me dar, eu vou no culto, o Senhor tem que me abençoar, porque se não me abençoar, eu não volto mais naquele lugar, quero porque quero. Alguém está me entendendo aí? E Deus fala assim, diz aos filhos de Israel que marche. Diga comigo, desistir jamais, parar nunca. E de repente você fala assim, pastor, o que eu tenho que fazer? Qual é a direção de Deus para a minha vida, hoje, aqui, agora, para mim não desistir dos meus alvos, dos meus objetivos, dos meus sonhos, ou pensar em voltar atrás? O que eu tenho que fazer? Segura a primeira coisa aí, vamos lá. Olha só o que Deus manda você fazer no 3. 1, 2, 3 e... Olha para o seu irmão, faça assim para ele, ó. Uau! Deus é sobrenatural. Olha aqui para mim agora. Você tem um profeta na sua vida? Quem é o teu profeta? Quem é a tua profetisa? Não, eu sou um cristão autônomo. Você sabia que essa é uma nova versão gospel que tem aí? Cristão autônomo. Como que ele é? Vou na igreja quando eu quero. Não aceito cobrança de ninguém, porque eu não admito, eu não concordo me submeter. Eu mando eu mesmo, eu mando na minha vontade. Esse é o autônomo. Ele faz quando acha que tem que fazer. Ele se envolve quando acha que tem que se envolver. O id para ele não existe. Ele conhece. É a letra, é o logos, mas a rema ainda não parou, ainda não fluiu no coração dele. E a pergunta que Deus faz para a igreja de Cuiabá: quem é o profeta que você tem adotado na sua vida como a boca de Deus para te orientar? Eu estava conversando com o meu querido amado discípulo, pastor Rodrigo. De vez em quando a gente toma um cafezinho e conversa muitas coisas. Ele soltou uma pérola assim, estranha, mas eu peguei no ar. Ele falou assim: pastor, tem um novo espírito, tem uma nova onda aí, espírito do mal. Eu falei: qual é, Rodrigo? Ele é muito sábio, o Rodrigo é top demais. O combo e o gospel. Combo, gospel? Como que é? É aquele cristão autônomo que ele fala assim: eu vou na pastor porque eu gosto da comunhão, sabe? Na hora do culto, eu tenho 1 minuto para abraçar um monte de pessoas, é legal. O pastorzinho lá baixinho, ele é tão legal, ele diz que me ama e tal, eu gosto. Mas de repente no domingo eu falo assim: deixa eu ver onde é que eu vou hoje, aonde que eu vou beber um louvor, aonde que eu vou me encharcar de uma adoração, deixa eu ver, vou preparar um combo. Domingo passado eu fui na igreja Diagonal, esse domingo eu vou na igreja Revestrez, no próximo domingo eu vou na igreja Riblitblot. Só para você me entender. Então ele faz o quê? Um combo. Quem é o profeta na vida dele? Não tem. Quem vai clamar a Deus nas dificuldades dele? Não tem. A cobertura espiritual, quem é? Não tem. O telhado dele espiritualmente está furado. Eu fiquei tão feliz nesse inverno, porque nós conseguimos trocar todo o nosso telhado. Mas um ano atrás, chovia. Eu esperava passar chuva para vir aqui na igreja, para limpar, porque tinha mais lagoa aqui dentro do que lá fora. Você lembra que o nosso forro era todo manchado? Você olhava assim: Jesus, segura, repreende todo rato que está em cima, não vai cair na minha cabeça, em nome de Jesus. Olha para cima e vê se você vê uma mancha.
Se tiver, foi um vacilo do pintor. Mas o telhado é novo. Amém? O telhado é novo. E a minha pergunta para você é: quem é o teu telhado espiritual? Quem é a tua cobertura espiritual? Se eu quero marchar com sucesso, eu tenho que crer no profeta que Deus tem levantado sobre a minha vida. Pastor, me dê uma base para isso. Me dá um texto. Se o Senhor me der um texto, eu vou me firmar. Eu vou lançar esse pensamento fora da minha mente, do meu coração e da minha casa. Boa pedida. Olha para o seu irmão que está ao seu lado e diga assim: boa pedida, meu irmão. Pode falar para ele, diga: boa pedida, meu irmão. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20. Note aí, vai lá. Pode notar, abra a Bíblia lá. 2 Crônicas, capítulo 20, do versículo 20. Eu só vou ler a parte B do versículo, que fala assim. A parte B fala assim: crede no Senhor nosso Deus, e estareis seguro. Crê em quem? Em Deus. Deixa eu só falar com o pessoal do som ali, que a minha voz já está se apagando. Me ajuda aí, Rodrigo. Eu preciso de retorno aqui, tá bom? Eu estou aguardando uma cirurgia que vai sair no dia 13, e eu preciso poupar o máximo. Então me ajuda com o retorno aí, beleza? Obrigado, já melhorou. Em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20, fala assim, a parte B: crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguro. Você sabe o que é crer? Esse credo aqui, que está no Antigo Testamento, não é aquele credo que você encontra uma pessoa drogada lá fora, uma pessoa bêbada lá fora, aí você chega lá com ela e fala assim: mas você crê que Deus existe? Ele fala assim: eu creio. Mas está naquela situação. Ele acredita, ele tem um credo no coração dele. Interessante que às vezes a pessoa ela tem credos em coisas e não no próprio Deus. Amuleto da sorte. Quando sai de casa faz um ritual: 10 passos para a direita, 10 passos para a esquerda, 10 passos para trás, e vem de ré, e dá uma rodadinha, e está espantando todo mal olhado. É isso que está escrito aqui. Tem que crer. E esse crer, o canal que vai me levar a crer, ter um credo real no coração, é se eu tenho um profeta na minha vida, que vai me dar direção, por onde caminhar, como atravessar o mar vermelho, como sair dessa. Crede no Senhor vosso Deus, estareis seguro. A última parte fala assim: crede nos seus profetas e prosperareis. Aleluia. Esse crê no profeta. Você crê em Deus, você está seguro. Mas para desamarrar a tua vida financeira, a situação que você encontra, o versículo muda de direção. É crer em Deus em primeiro lugar. Em segundo, é ter um profeta na sua vida. E na nossa versão, esse profeta é o seu discipulador, é o seu líder de life group, é alguém que Deus tem levantado para cuidar de você. Se você vivia uma vida gospel, autônoma, até hoje, isso vai cair por terra. Peça alguém para ser tua cobertura. Não anda sozinho. Um certo gaúcho falou o seguinte: ovelha fora do rebanho é comida de onça. Cuidado para você não ficar fora do rebanho. Esse pastor gaúcho é top demais. A expressão que ele usou para o rebanho dele entender, ele falou assim: ó, ovelha fora de rebanho é comida de onça. Então não pense, não fique achando que você é o Bruce Lee da vida, ou é a Mulher Maravilha, ou é o Homem de Ferro da vida. Não. Creia em Deus, você está seguro. Prosperidade, tenha um profeta sobre a sua vida, em nome de Jesus. E a segunda coisa, de como
nunca desistir. Vamos lá, solta aí a segunda coisa. Pararam, pararam, o que está escrito aí? Não desfocar do propósito que Deus tem colocado na minha. Olha aqui para mim. Você lembra quando você entregou seu coração para Jesus há 300 anos atrás? Há dois anos atrás? Você veio aqui na frente chorando. E você falou assim: meu pastor, conta comigo. Eu serei fiel. Eu estarei convosco. Eu jamais vou te abandonar. Jamais te deixarei, jamais te abandonarei. Assim como a Noemi falou para sua sogra: eu faço uma aliança, o teu Deus é o meu Deus, a obra do Senhor na sua vida é a minha obra, é isso que eu vou fazer. Talvez o teu setor está clamando para colocar uma célula na sua casa, e você tem repreendido, você tem amarrado, você tem destruído, você tem neutralizado. Sai de mim! Você lembra que você prometeu? Não desfoque do propósito que Deus tem colocado na sua vida. Mantenha firme. Às vezes vai doer, sim. Você acha que foi fácil para Moisés, vendo os milhares chegando diante dele, falando: e aí? E agora? Vamos morrer? Vamos perecer? Que tipo de líder tu é? Aí Deus fala: por que clamas a mim? Usa o que você tem na sua mão. Aí lembra que ele tem o cajado. Ele toca no mar. Pá! E o mar, o primeiro aquário no planeta Terra. O povo atravessa. E eles atravessam olhando para os peixes. Ali olhando, fica imaginando aquele peixe aí do rio Cuiabá, que come pessoas, gosta de pessoas, que engole uma criança. Qual é o nome dele? Jaú, é? Você que é um pescador profissional, Silvinho, Jaú. As sucuris da antiguidade, olhando para aquele gurizinho, só lambendo o berço. E Deus falando: nesse você não toca, esse é guardado, esse crê em mim, ele tem um profeta na vida dele. Só fica olhando, só fica admirando, porque esse é meu, assim diz o Senhor. Amém? Então não desfoque do propósito. Honre ao Senhor. Se você fez uma aliança com Deus e hoje está tendo dificuldade de honrar o que você prometeu, não desista, não pare de crer, só renove a sua aliança com Ele. É tempo de marchar. Diga comigo: parar jamais, desistir nunca. Não desfoque do propósito que Deus tem colocado no seu coração. O nosso maior exemplo, Jesus. Mateus capítulo 18, versículo 11, diz a palavra: porque o Filho do Homem veio salvar aqueles que estavam perdidos. Jesus é batizado com 30 anos. Logo após o batismo, vem o Espírito Santo sobre a vida de Jesus. E o próprio Espírito Santo leva Jesus por 40 dias. Para onde, igreja? Para passar 40 dias com quem? Satanás. Viaja comigo nessa. É batizado, cheio do Espírito Santo. O próprio Espírito Santo conduz Jesus para passar 40 dias sendo provado por Satanás, tentado por Satanás. Qual foi a arma de Jesus? Satanás chega com Jesus e fala assim: ó, se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em... Aí Jesus falou assim: pois eu vou te mostrar, capeta, que eu sou filho de Deus. Foi isso? Amém ou não amém? Não amém. Sabe qual foi a arma de Jesus? Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ô Satanás, eu não sou autônomo, eu tenho um Pai, eu tenho um Senhor, eu tenho uma cobertura que cuida de mim.
e o nome dele é Jeová Jireh, Jeová Rafá, aleluia, Pai da eternidade, príncipe da paz. Esse é o meu Deus, eu tenho cobertura. Satanás desistiu? Não, trouxe outra proposta, e a última proposta foi essa, está vendo? Tudo isso te darei, tudo. Adão me deu lá no jardim do Éden. Você só tem que fazer uma coisa: prostrado, me adore. Aí talvez, você acha que Jesus pensou assim: uau, dinheiro. Olha para a pessoa que está ao seu lado, diga assim: dinheiro fácil é fogo estranho. Se vir e oferecer dinheiro fácil para você, chuta que é laço. Pior se falar assim: mas o fulano, se a pessoa continuar assistindo, diga assim: está amarrado em nome de Jesus, sai Satanás, expulsa que é laço. Jesus, ele teve revelação, e agora eu viajando aqui, estou entendendo por que Jesus teve esse comportamento. Tudo isso te darei, só se ajoelha e me adora. Aí Jesus fala assim: Satanás, também está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Se vir oferecer dinheiro fácil para você, sabe o que você vai falar? Eu congrego numa igreja, e lá Deus me promete 30, 60, 100 por um. Se eu ser fiel nos dízimos e nas ofertas, a prosperidade vai vir sobre a minha vida, em nome de Jesus. Pode aplaudir, é o momento que você aplaude, é o momento que você dá glória a Deus, é o momento que você celebra a Jesus. Não desista. No Getsemane, Jesus, ele foi tentado a falar: Senhor, Pai, passa de mim esse cálice. Mas aí ele lembra, ele fala assim: mas que seja feita a tua vontade. Olha aqui para mim, eu posso falhar com você, o seu discipulador pode falhar com você, a sua pastora pode falhar com você. Você sabe o que vai nos manter junto, unido e misturado? É o que Jesus nos ensinou. Mas pela misericórdia, pela graça, que seja feita a tua vontade. Não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Amém, gente? E a última coisa, para a gente encerrar, para não desistir jamais e parar nunca: não duvide daquilo que Deus é capaz de fazer através de você. Não duvide. Não duvide. Esses dias, passando pelo vale, dando glória a Deus, o Espírito Santo me tirou da cama pelas madrugadas. Ultimamente isso tem acontecido muito comigo e a pastora Marlene. Ontem ela, acho que foi na sexta-feira, ela acordou 3 horas da madrugada, e quando ela acorda, ela me chama, eu tenho que acompanhar, para nós orarmos por você. Aí nós fomos, ela ora na cozinha, e eu vou lá na sala, lá perto da piscina, lá, orando ali. Aí a Chloe fica com a Marlene na cozinha, e o Max vai lá, que é os nossos 2 cachorrinhos, que fica comigo. Eu me ajoelho e ele deita, ela bem na minha frente, fica me olhando assim, ó. Aí eu estava numa dessas batalhas, e eu cheguei para Deus assim, eu falei: Deus, por que o Senhor me trouxe para cá? Eu estava tão bem em Santarém, tão feliz, perto do pastor Eibe, perto do meu discipulador. Se doesse 5 minutos eu estava na casa do meu discipulador. Agora eu tenho que ligar para ele, quando dá ele me atende.
E quando ele me atende, vai me retornar qualquer dia da semana. E uma coisa urgente é 900 quilômetros para chegar na casa dele. Por que o Senhor me trouxe para cá? Eu questionando, foi para cima mesmo, com muito amor e carinho e respeito. Tudo isso está acontecendo, toda essa situação, todo esse vexame, toda essa vergonha. Deus, o Senhor me trouxe para cá para isso. Deus me levou lá no ano de 2000, quando eu fui ordenado pastor. 3 profecias na minha vida: pastor Donaldo, pastora Cleia, eu não estou lembrado qual foi outro pastor. E uma das profecias, o Espírito Santo trouxe na minha memória. O pastor Donaldo se ajoelhou, colocou a mão no meu coração e começou a fazer assim, ó. Eu fiquei sem entender. Aí de repente ele começou a interpretar. Ele falou assim, que os vagões de um trem é puxado pelo quê? Locomotiva, a grande máquina que vai lá na frente. E o trem, ele não começa, ele não arranca como um carro, já sai cantando o pneu. Ele tem um processo, parece que ele não vai conseguir. Aí ele começa a falar, vai chegar dia na tua vida ministerial, que você vai achar que você não vai dar conta, que você vai querer pular fora do barco, que você vai querer voltar para trás, mas Deus manda te dizer, a locomotiva, o trem, a máquina, o Espírito Santo, Deus está contigo, não desista, não saia do trilho, aguenta que essa luta vai passar. Ei, irmãos, o clima é outro. Quando eu cheguei na cozinha, a Marlene, ela já é bonita. Eu vi a glória de Deus na vida dela. Aí quando eu cheguei na cozinha, isso ia dar mais ou menos mais 5 horas da manhã. Ela segurou na minha mão, ela falou assim, meu bem, vamos orar pelos nossos discípulos, vamos orar pela nossa igreja, vamos orar pelas nossas ovelhas. E nós levantamos um clamor pela sua vida, pela sua família, em nome de Jesus. Está difícil, você quer pular do barco? A locomotiva, a grande máquina, o grande motor, que é o Espírito Santo, fala assim para você, ó. O motor vai acelerar e você vai correr, você vai avançar, em nome de Jesus. Acredita, não duvida do que Deus é capaz de fazer. Em Jó capítulo 42 versículo 1 diz a palavra, então respondeu Jó ao Senhor, pensei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Eu não vim para cá para viver uma vida derrotada, uma vida familiar fracassada, uma vida ministerial derrotada, uma igreja miserável. Não! Sou grato a Deus de ter ovelhas, de ter uma igreja próspera nessa cidade, em nome de Jesus. Quantos creem, digam amém? Amém. E os